Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo, né? O Botafogo que não jogou no último final de semana, não gravei vídeo nesses últimos dias, mas tivemos assuntos aí pra gente debater. Primeiro, a janela do Botafogo, né? 6 jogadores foram contratados nesta janela. Vou dar minha opinião sobre eles, né? E falar aqui o que eu achei dessa movimentação de mercado. E também falar da tensão, né? Entre SAF e associação. Tivemos aí uma coletiva do Alexandre Galo, inclusive para justificar a janela nada animadora que o Botafogo teve. Ele criticou muito aí a gestão anterior. Vou falar sobre esses assuntos a partir de agora. Você que está aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta também. Bom, sobre a janela, eu acho que é unanimidade que a janela foi bem frustrante para todo mundo, né? Para todo torcedor do Botafogo, porque o Botafogo não trouxe nenhum jogador que chegue para resolver. E resolver, o que eu digo, é chegar para ser titular incontestável. Né? Nenhuma das 6 contratações que o Botafogo trouxe chega para ser titular. Vamos lá. O Botafogo trouxe 2 zagueiros. Esse Léo, tem um que é inacreditável, né? Que é o Léo Santos. Um jogador que não joga há mais de um ano. O seu último clube foi um time da 2ª divisão da Tailândia. Aí você pode dizer, pô, foi o campeão da 2ª divisão da Tailândia. Foi o 8º colocado da 2ª divisão da Tailândia. Não é que foi o campeão, foi o time que subiu, porque às vezes pode até ser um time da Tailândia tradicional que caiu, investe bem para subir. Não é o caso. Então o Léo Santos, há mais de um ano sem jogar, lesão grave no joelho, inclusive parece que todo ano o Botafogo tem que trazer um jogador que veio de uma lesão ligamentar, né? Tava demorando para chegar esse ano e temos o Léo Santos. Que, inclusive, ano passado, o Náutico tentou a contratação e ele foi reprovado nos exames médicos. E assim, ser reprovado no exame médico do Náutico é difícil, viu? Porque o Náutico contrata vários jogadores que se machucam logo depois. Então, não é que é o exame médico mais rígido do mundo, o do Náutico. Aí trouxe o André Robles, um reserva do Água Santa, time da Série D. Zagueiro chileno. Inclusive esse até aparenta chegar para ser titular, né? Porque o Renier está de saída. Até um jogador que tem uma carreira relativamente interessante, mas era reserva do Água Santa, né? Time de Série D. Aí trouxe o Felipe Borges, lateral esquerdo, que chega para ser reserva do Evandro. É um cara que é meio nível Evandro, assim. Nada demais. Pelo menos é um reserva pro Evandro, já que o Sid Clay está eternamente no departamento médico. É uma contratação que teria que vir, né? Um reserva pro Evandro, porque não tem, né? Inclusive o Felipe Borges fez até uma boa Série C em 2023, salvo engano, pelo Confiança. Jogou ano passado também pelo Confiança, né, na Série C. Assim, é um cara que pelo menos tem rodagem de Série C, tá? Inclusive das contratações é uma das menos piores. É um jogador que pode agregar, mas também não chega para elevar o nível da posição, nada disso. Chega ali para brigar pela titularidade. E aí, 2 garotos, né? O Caio Garcia, jovem de 21 anos, base do Flamengo. Esse ano, até quando o Flamengo jogou ali o Carioca com o time sub-20, ele só jogou 11 minutos, tá? Ele nem teve oportunidades, teve jogo que sequer ele foi relacionado. Mas, enfim, até um perfil de contratação que eu até gosto mais do que o medalhão de 30 e tantos anos que já não joga bem há 3 anos. Até prefiro um jogador jovem que ainda não tem experiência no futebol profissional, mas que vai chegar em tese querendo mostrar serviço. Mas não é o jogador que você pode colocar uma responsabilidade de ser titular e de jogar bem. É um jovem que agora vai começar a ter os seus primeiros minutos no futebol profissional. Tudo bem que era a base do Flamengo, campeão mundial, tudo mais, mas futebol profissional é outra coisa. E se ele tivesse tanto potencial assim, enfim, acho que ele pegaria pelo menos uma Série B, né? E o Balão, que é um
cara que vem da base do Santos. Ele foi dispensado do Sampaio Corrêa. Tá? É um jogador jovem também, é um meia. O Caio é volante, né? O Balão é meia. Tem 22 anos, vai fazer 23 já. Ainda pertence ao Santos e o Santos está emprestando aí, emprestou para o Sampaio Corrêa e agora empresta para o Botafogo. Também outro jogador que aposta, assim, aposta que você vai ver no que dá. Também não é jogador para chegar e ser titular. Inclusive o Botafogo tem 2 jogadores já de times de Série A, né? Que é o Cauê Canela do Fortaleza e o Luiz Miguel do Vitória. Também não estão rendendo, não estão conseguindo render. Então, são apostas. Não tem como acreditar ou colocar uma pressão nesses jogadores para eles renderem de fato. E aí, para fechar, teve o João Diogo, atacante, que veio de Santa Cruz, perdeu espaço lá. Um jogador até ainda jovem, né? Tem 26 anos. Teve um bom momento no Botafogo de Ribeirão Preto, na Aparecidense teve bom momento. Mas já faz uns 2 anos que ele não consegue desempenhar um bom futebol. Teve problema extracampo aí, né? Que atrapalhou. Mas é um jogador que eu acho que tecnicamente tem o que agregar. Tem o que agregar, tá? Eu acho que não é uma contratação de todo ruim. Mas fato é que dessas 6 aí, vamos lá, nenhum chega para ser titular. Chegar assim, botar a camisa, essa posição é minha. O Botafogo não fez isso. E aí o Botafogo não trouxe lateral direito, né? Que é uma carência do elenco. Não trouxe. Não trouxe um volante ali para jogar e ser titular, né? O Caio Garcia, menino do Flamengo, aposta. Eu acho que o Botafogo precisava de um volante de fato. Precisava de um ponta leve e rápido, tá? E que o Botafogo não tem muito no elenco. Então, assim, ainda é um elenco com carências, né? E assim, eu já imaginava que essa janela não fosse resolver os problemas do Botafogo, tá? Até falei aqui, falei lá no microfone aberto da Tabajara. Cara, essa janela de meio do ano, dificilmente o Botafogo vai conseguir trazer 5 titulares. Mas eu esperava que fossem pelo menos ali 2 nomes indiscutíveis. Eu pelo menos, em posições que o Botafogo de fato precisa. Eu achei que o Botafogo teria uma capacidade maior no mercado. E aí eu vou entrar no segundo tema, que é a coletiva do Galo, onde ele culpou a antiga diretoria em relação a isso. Mas só para fechar a janela, vale lembrar que essa também é a primeira janela, tá? A gente vai ter uma segunda janela no dia 10 de julho. E aí, salvo engano, vão faltar 5 ou 6 jogos pro final aí da primeira rodada da Série C. E aí o que aconteceu também nessa janela? Muitos jogadores preferem esperar a próxima janela. Porque na próxima janela é a última. E aí o poder de barganha do jogador é muito melhor para ter um contrato melhor, enfim. Muitos times mais desesperados. Quem está na Série B querendo contratar ali de todo jeito para não cair. Quem está na Série C querendo contratar de todo jeito ali para tentar o acesso ou para evitar um rebaixamento. Então, muito jogador e empresário preferem esperar a próxima janela do dia 10 de julho, que é de fato a janela do meio do ano. Tá? Essa janela foi uma janela especial por causa do Mundial de Clubes, que foi aberta aí por um período curto. Então o Botafogo ainda tem essa possibilidade de trazer nomes melhores na segunda janela. Talvez seja tarde demais. Talvez seja. Mas assim, eu esperava uma janela um pouco melhor. Aí eu vou entrar na coletiva do Galo, que ele justificou essa janela fraca. Inclusive, a expectativa de uma boa janela foi criada pelo próprio Galo, quando ele foi na Correio, dizendo que o Botafogo ia contratar jogadores de Série A e Série B. Trouxe, né? O Felipe Borges era da Série A2 do Paulista. O menino lá, Léo Santos, era da Série B da Tailândia. Em tese, ele não mentiu, né? Mas falando sério, o Galo, assim, eu acho que ele foi um pouco desonesto quando ele culpa a antiga diretoria, que eu odeio a antiga diretoria, tá? Não tenho nenhuma saudade, por mim não volta nunca mais. Mas dito isto, eu acho que nesse momento, né, eu acho que
eu acho que é desonesto culpar o fracasso nessa janela por causa da antiga diretoria. Até porque não tanto que o nome é antiga diretoria, né? A atual diretoria é outra. O Botafogo virou SAF. Se o Botafogo não conseguiu convencer determinado jogador a vir para o clube, foi falta de poder de convencimento de quem foi fazer a negociação. Né? Vamos ser sinceros, jogador, empresário de jogador gosta de dinheiro. Os caras não estão ligando aí que como era a antiga diretoria, não estão. Então faltou duas coisas, faltou convencer, ter um poder de convencimento e faltou talvez grana, não sei, oferecer bons contratos para determinado jogador para vir resolver o problema. Assim, me parece que faltou muito mais competência do Botafogo conseguir e até de achar o jogador, tá? Porque achar um jogador que case com o time do Botafogo, que agregue ao time, que agregue a Série C, depende também de uma análise de mercado. Tá? De você procurar esse jogador e ir atrás desse jogador. Parece que o Botafogo foi incompetente até nisso. De achar jogadores interessantes para você tentar a contratação. O Galo até falou que o Botafogo teve um analista de mercado que ficou só 15 dias, depois foi contratado por outro clube. Enfim, mas assim, uma gestão profissional não pode ter um só, né? Quem tem um não tem nenhum. Então, vamos lá, né? Então me pareceu que faltou competência, tá? Faltou competência dessa diretoria, assim, não... Eu não engulo a história que faltou, Botafogo está descredibilizado no mercado. Cara, isso se resolve com competência e com dinheiro, tá? Talvez dinheiro o Botafogo tenha, talvez não tenha competência para conseguir contratar o jogador. E aí, eu acho que o Galo também, ele que fala muito bem, né? Ele fala muito bem e tudo mais. Assim, começar a tentar entender a realidade que ele tá. Antes de falar algumas coisas, tá? Até acho que o que aconteceu nessa transição SAF, eu acho que a galera da SAF que chegou, e aí o Galo trabalhou em Série A, Série B, fato é que também não fez nenhum grande trabalho, nem Série A nem Série B, não conseguiu se firmar em nenhum lugar, também é importante lembrar, mas eu acho que ele, com essa experiência que ele tem, que é muita, eu fiquei a sensação que ele achou, pô, na Série C aqui eu vou nadar de braçada, né? Eu vou aqui, vai ser fácil pra mim. E, cara, não é bem assim, porque é uma divisão inferior, é futebol do Nordeste, é outra realidade, a realidade do jogador é outra, né? Não são jogadores multimilionários, como você encontra na Série A, até mesmo na Série B, como ele treinou o Santos, né? Ele foi diretor do Santos. Então, acho que a SAF, eu acho que falou demais, eu acho que todos os personagens, tá? Falaram demais antes de entenderem onde eles estão pisando. Eu acho que o grande problema foi esse. E aí, repito, acho que a coletiva do Galo foi bem ruim, tá? Bem ruim. Ele não responde com detalhamento muita coisa, né? Teve a questão aí da troca, né? De quem é o dono da SAF do Botafogo, que era o Franzato e o Celso Colombo, agora é o Galo com o Felipe Félix. Isso não foi explicado, né? A gente sabe isso graças ao Pedro Alves, do GE, que conseguiu aí ter esse furo, né? Fez uma ótima matéria investigativa e descobriu que, pelo menos oficialmente, o Franzato e o Colombo não são donos. E aí eu não consigo nem avaliar se é melhor ou pior, tá? Porque, vamos lá, o Franzato, 200 anos no Cianorte, o Cianorte não saiu da Série D. Então também não sei se... Também não fico triste. Se mudou, assim, eu acho que na prática não muda muita coisa. Sim, porque... Se o Botafogo fez um contrato bem amarrado com a SAF, né, os caras vão ter que cumprir, seja o Franzato, seja o Loki agora, vão ter que cumprir todas as obrigações que estão lá no contrato, né, da venda. Então, a mim, eu não consigo avaliar e se foi essa mudança aí dos donos do Botafogo da SAF, né, foi melhor ou pior, não sei. Até porque os antigos donos
não tinham nenhum case de sucesso no futebol. Cianorte, Série D eternamente, tá aí até hoje, né? Então, não consigo avaliar. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que outro ponto que eu não gostei da coletiva do Galo foi em relação a alguém perguntou uma ótima pergunta, inclusive estava demorando alguém fazer essa pergunta nas coletivas, não lembro quem perguntou, sobre a questão mental do Botafogo, né? Que me parece que, cara, todo o elenco do Botafogo tem uma questão emocional que pesa dentro de campo. E a resposta do Galo foi péssima, assim. Assim, foi péssima e ele se contradisse teve uma contradição na própria resposta dele, que ele falou: ah, mas para o jogador começar a se abrir com esse tipo de profissional demora um tempo. Então contrata logo, mais um motivo para o Botafogo ter contratado o mais rápido possível um profissional desse. Cara, a psicologia no esporte assim, é algo extremamente importante, né? Na Série A praticamente todos os clubes possuem psicólogo. O Botafogo do Rio teve a questão da psicologia, foi super importante para o clube conquistar os títulos que conquistou na temporada passada. E o Botafogo é um time que fracassa, e mesmo mudando de elenco, o cara que chega, ele pega uma mochila e nessa mochila tem um tijolinho de cada fracasso. E a cada ano essa mochila fica mais pesada. Porque o jogador ele não é alheio à realidade, ao que cerca ele. Ele vê torcedor falando que 200 anos na Série C, não ganha paraibano. O cara vê reportagem na TV, na internet. Então o cara é afetado por isso, né? Ele entra com uma certa pressão. Quando ele entra em campo ali, pô, já é uma torcida que já tá ali há muito tempo, enfim. Então, pro jogador que se importa com isso, que tem jogador também que não tá nem aí, toca o foda-se, só tá aqui para pegar dinheiro, depois ano que vem pega dinheiro do outro clube e vai rodando por aí. Mas pro jogador, sobretudo quem é titular, né, quem tem uma certa identificação, consegue ter uma certa identificação, isso pesa. E o Botafogo negligenciar isso, eu acho também péssimo, tá? Acho péssimo. E aí essas falas do Galo, né, geraram aí respostas, né? O antigo dono do Botafogo, né, falou que quer comprar a parte do Galo, que também nem está muito claro, né, qual é a parte do Galo da SAF, se é pouca, se é muita. Teve também o Raimundo Nóbrega, né, fez um texto, que eu não li, obviamente, né, eu tenho muito mais o que fazer, mas também um texto lá falando sobre o Galo. Enfim, então já tem uma tensão, né, até sobre que vai ser marcada uma reunião do conselho com a SAF. É uma relação estremecida, né? Uma relação que, como se esperava, não ia dar certo, até porque os antigos mandatários do Botafogo eram muito ditadores, né? Então, os caras não estão mandando e ainda estão levando letrinha, assim, os caras obviamente não estão satisfeitos. Mas assim, o fato é que o que interessa, quem está mandando hoje. Cara, o pessoal da SAF tem que entender onde eles estão. Eu acho que isso é o mais urgente. E também não supervalorizar a capacidade deles, tá? Cara, pode ter experiência em Série A, Série B, o Zago tinha e não conseguiu treinar um time de Série C, não conseguiu dar um padrão de jogo para o time de Série C. Então, assim, ao menos que seja um cara muito diferenciado, não é porque o cara trabalhou na Série A, na Série B, que ele vai ter êxito numa Série C. Tá? Até porque tem outros times trabalhando e trabalhando melhor. Entendendo já a sua realidade. E até acho que é normal, tá? Esse bate-cabeça da SAF, eu acho que é normal os caras também errarem. Eles têm essa prerrogativa porque chegaram agora, no meio da temporada. Mas também acho injusto quando eles justificam o fracasso atual a questão da antiga diretoria. Acho que é desonesto, tá? E eu acho que eles falam demais, assim, coisas que eles talvez não possam cumprir. Cara, não era mais fácil ter chegado aqui e falar, bom, vamos tentar subir esse ano, mas temos um prazo aí de 2, 3 anos para subir, enfim. Tira a pressão de si mesmo, assim, é até uma questão lógica, de inteligência. Tira a pressão, assim, e fala, pô, então, vamos conhecer aqui, vamos conhecer o ambiente. Esse primeiro ano o primeiro ano normalmente é de adaptação mesmo. Era para ser assim.
Só que o Botafogo está há muito tempo numa fila que o torcedor não tem de fato paciência para adaptação nenhuma. Quer que os caras cheguem e o Botafogo já suba. Mas é um ano de fato para adaptação. Mas também a SAF meio que iludiu o torcedor com falsas promessas e tudo mais. E com erros nas decisões dentro de campo. Claro, é importante ressaltar que fora o Botafogo está investindo na maravilha, em questão de estrutura. Hoje a estrutura do Botafogo é muito melhor do que era 4 meses atrás. E os caras estão fazendo isso rápido, né? Estão investindo em estrutura, base, Botafogo voltando a ter base. Então acho que é importante também a gente elogiar isso. Mas fato é que as decisões de dentro de campo, nas escolhas, não estão funcionando. E aí eu acho que está na hora da SAF profissionalizar o departamento, contratar analista de mercado, analista de desempenho, uma equipe, né? Não é contratar um cara só, é contratar uma equipe. Contratar psicólogo, apesar do Galo diz que acha importante, mas não tem. Enfim, porra, é fundamental isso. Ainda mais para um time como o Botafogo. Investir em material humano de qualidade nas suas áreas de futebol. Um diretor de futebol também mais... Com todo respeito ao Fausto, ele não pode ser o cara da linha de frente, ele pode até ser um auxiliar da diretoria de futebol, mas não pode ser ele o principal nome. O Botafogo precisa de alguém com mais cancha, né, com mais experiência, né, com case de sucesso, um diretor que já subiu o time. Enfim, o Botafogo precisa disso, tá? E profissionalizar com qualidade, porque não adianta trazer profissionais ruins. Você tem que trazer profissionais bons, tá? Não é que porque o cara é profissional, que ele é um bom profissional, que ele vai dar certo. O Botafogo não adianta só profissionalizar, tem que profissionalizar bem, tá? Eu acho que esse é o principal passo aí que a SAF tem que dar, sobretudo na próxima temporada. Eu já tô achando que essa temporada é quase perdida, tá? Eu acho que é não cair, aprender com os erros, começar do zero na temporada que vem. Eu já acho que a realidade que se coloca para o Botafogo é essa, mas claro, 3 pontos, ainda dá para se classificar, dá para subir, mas a minha sensação que é salvar o ano não caindo e começar do zero, e aí a SAF já não vai ter desculpa nenhuma, né? Que ela vai começar uma temporada do começo, e aí eu acho que botar a culpa na antiga diretoria, acho que já... Ninguém cai nessa, né? Enfim, ninguém cai nessa. Eu sou um dos maiores críticos da antiga diretoria, zero saudade, mas nessa aí a janela foi ruim por causa da antiga diretoria, não me convence. Foi ruim porque o Botafogo foi competente em trazer bons jogadores. É isso. Bom, ficou longo esse vídeo, mas também fazia tempo que eu não falava por aqui, né? Então coloquei a limpo aí esses assuntos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu volto, tá? Para falar de Caxias e Botafogo. Botafogo e Caxias, na estreia na iluminação do Almeidão neste sábado. É isso, tamo junto, até a próxima, valeu!